E aí, por isso que é importante você ter várias fontes ao mesmo tempo, até porque elas dialogam entre si, né? E eu vejo muito assim, a gente fez um clube de leitura no começo desse ano, e aí a gente trouxe um dos livros da Bell Hooks, né? E a Bell Hooks faleceu ano passado, então já tava assim uma carga bem pesadona, porque ela é, ela é uma das pessoas que carregou muito o legado do Paulo Freire para fora do Brasil. Aham, aham. E muita gente nem sabe disso, né? Mas assim, é aquela questão freiriana, diálogos dela com o Paulo Freire. Se o Paulo Freire é famoso, ele é famoso por ele mesmo, mas eu acho que a Bell Hooks deu uma outra conotação para isso, porque ela casou a discussão do Paulo Freire com o feminismo, com a questão racial, e de falar de afetos. De um jeito que eu acho que é muito poderoso. E aí eu vejo a galera, às vezes, pegar esses livros de política e querer tirar a emoção da coisa. Tem uma influenciadora aí de política que falou assim: ai, mais razão, menos emoção. Eu discordo plenamente disso, porque eu acho que as emoções fazem parte do processo de fazer Sim. política. Então, é Audre Lorde com os usos da O raiva, uso da raiva, eu ia falar isso, pelo amor de Deus, gente. né? Acho que um dos mobilizadores do movimento negro, principalmente, é a raiva. A raiva, ela tá ali, e se a gente, sei lá, né, tenta engarrafar a raiva, uma hora ela vai explodir, e pode explodir de um jeito que você não conseguiu canalizar aquela raiva para algo mais produtivo, né? Ela pode ter momentos políticos em que a galera tá perdida, ela, né, podem até concordar com a direita em algum momento, porque não conseguiu canalizar aquilo ali. Então a gente tem que pegar a raiva e politizar essa raiva. Explicar, você tá com raiva por conta disso aqui. A gente tem feito isso muito nesse processo de falar assim, o que que tá... Quando eu penso, assim, nos grandes problemas do Brasil hoje, a fome é a primeira coisa que vem à minha cabeça, porque a situação de insegurança alimentar é generalizada, a gente tá falando de mais de metade da população do país. Então, e aí muita gente às vezes pensa assim, ah, mas assim, eu não vejo esse tanto de gente passando fome, né? Não basta as fotos da galera catando osso, né? Mas a pessoa não pensa que insegurança alimentar não é necessariamente, ai, não tem comida nenhuma e a pessoa tá revirando lixo. Muitas vezes é aquela mãe que ela deixa de almoçar para garantir que o filho possa jantar. Então, isso entra muito nessa questão de gênero, entra muito nessa questão do que a gente chama de desamparo. A sociedade está desamparada. E aí, para falar desamparo, gente, a gente tem que falar que a galera fica triste, a galera tá frustrada, a galera também, aí dependendo, fica ressentida, né? Porque o político veio prometer uma coisa e não cumpriu. Então, tem emoção para tudo quanto é canto. A questão é o que, que a gente faz com essas emoções. Então, aí a gente tem essa necessidade de nomear que a política do ódio do Bolsonaro é ódio de classe, é ódio racial, é ódio de gênero, que é para causar destruição na sociedade, que é para oprimir. A gente tem que entender esse ódio ali e transformar isso para o outro caminho, que é na questão da emancipação. Mas isso envolve a galera ter raiva, assim, do racista, do transfóbico. Isso faz parte de você se entender nesse processo aí. E as pessoas têm que ter um pouco de paciência também na hora de dialogar, de ensinar. E entender que no final das contas, essa lógica de ser, você é muito racional, você é muito racional na política, dá base para essas conversas aí de saber técnico. Não, nem esquerda nem direita, isso aqui é técnico. E aí eu critiquei muito a Tabata Amaral na época, e a esquerda veio pra cima de mim, falando que eu tava fazendo fogo amigo. E eu falei, ela vai votar nos negócios muito pesados aí, vocês estão achando que ela é de esquerda. Aí depois ela foi lá, né, votou com reforma da Previdência, pacote anticrime do Moro e tudo mais. E eu falei, tá vendo? Esse papinho aí de que é técnico, que tá acima das coisas de politização, esse papo é do Banco Mundial, isso É o que a gente sempre discutia no MPL, que a galera fala que, não tem dinheiro pra tarifa zero, mas a escolha de não ter dinheiro pra tarifa zero é uma escolha política, porque você tá dando dinheiro pra outras coisas. Sim. Ela é uma escolha política. Mas a primeira coisa que você ouve é isso, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Se coloca como um fato concreto. E aí, a partir disso, você fala, já que não tem, então você faz uma parceria público-privada. Já que não tem, você privatiza, porque aí o setor privado vai cuidar disso aí. Aí eles colocaram um monte de organização social, as OS, pra, né, escola, hospital, espalharam isso no país inteiro. Aí começaram a privatizar o saneamento básico. Aí vem o processo, vende a Eletrobras numa mixaria, que a gente vai ter consequências muito graves disso aí se a gente não conseguir reverter no futuro, e vai ficando tudo normalizado, porque depois porque esse passa por aquele processo também de falar que o público é ruim, né? Então começa a tirar a grana do público, porque não tem dinheiro, aí o público fica ruim, aí a galera fala assim, mas por isso tem que ser particular, porque o público não presta. Mas não é porque o público não presta, é porque não deixaram prestar.
E aí isso cria até um preconceito, né? Porque aí quando o público tá lá segurando, que é o que a gente viu na pandemia, né? O SUS segurando a barra com o governo trabalhando diretamente contra o SUS. Contra o SUS. Né, contra... Cara, o que é a situação? A gente tentando um piso decente pra enfermagem agora e o governo Bolsonaro indo diretamente contra os enfermeiros que seguraram a barra na linha de frente, porque dentro do hospital também tem classe, né? Então, o tratamento, ali você vai ver a galera que é zeladora, a galera que tá na recepção, a galera que tá dando segurança, enfermagem, a galera que tá cuidando ali, a parte que ninguém quer ver, né? Você tá lidando com os corpos das pessoas que já faleceram. Então, você tem toda uma estrutura de classe ali dentro e você precisa trazer dignidade para essas pessoas para que elas possam tratar as outras com dignidade no sistema de saúde também. Mas não, eles cortam de todo mundo, aí depois não tem maquinário, né? Você não tem equipamento, você não tem as coisas. Aí o pessoal fala, tá vendo? Ó, o SUS não presta. Mas foi o SUS que segurou a barra. Se não fosse o SUS, não tinha sido só 700 mil mortos no Brasil, não. E é horrível falar só, né? Mas teria sido muito mais. E a gente tava falando dessa coisa do governo Bolsonaro, e aí saiu o escândalo, né, da Prevent Senior, que é, a galera mandando, escolhendo quem vai viver e quem não vai viver. Isso aí é o privado, né? E é um negócio, eu tenho falado muito assim, porque como eu trabalho muito na minha parte da militância hoje em dia, eu saí de partido, porque eu tô rodando muito outras partes do mundo e tal, conversando com movimentos, e eu tô muito nessa pegada internacionalista. E aí, isso é muito tentar mapear onde que a extrema-direita tá juntinha, porque não é só o Bolsonaro, não tem essa coisa de... A gente às vezes tem que acordar pro nosso umbiguismo, que acha que assim, nossa, o Bolsonaro é a pior coisa do mundo, só aqui que tá ruim. E não. Então, assim, trazendo o ponto da Índia de novo, na Índia, os grupos de WhatsApp não se juntam só pra espalhar fake news e falar merda das coisas, não. Cara, eles têm gente que se organiza pelo WhatsApp pra ir numa comunidade tacar fogo em tudo e estuprar as mulheres. Porque é o ódio que eles estão, né, criando entre não, né? Porque, na verdade, hindus contra muçulmanos. Que aí faz parte de todo um processo. Inclusive, uma dica para quem quiser entender um pouco disso, tem um episódio de Doctor Who que conta um pouquinho dessa história da partição da Índia, que é culpa dos britânicos, para variar. Vários problemas que estão espalhados pelo mundo é culpa do Reino Unido. A coroa britânica saiu dividindo o território que não era seu e deu merda. E lá o ódio vai virando uma coisa que, assim, normalizou-se completamente o fato que comunidades inteiras são saqueadas e queimam, e as mulheres acabam sendo as primeiras, né, a pagarem a conta. Aí você imagina, isso tá daquele jeito. Quando nas Filipinas tinha uma época que com o discurso de proibicionismo, né, das drogas, eles mataram tanta gente, a polícia foi empoderada pelo Duterte nas Filipinas para matar tanta gente, que você não tinha espaço suficiente nas casas que tinham que fazer velório, que tinham que cuidar dos corpos, tava faltando caixão. Era esse o nível da coisa. Então, tudo isso aí mostra que sempre pode piorar e a gente tem que estar mapeando muito bem como que eles estão dialogando entre si. Porque o que está em jogo no Brasil são laboratórios. Então, Prevent Senior foi um laboratório de como que você pode aumentar o seu lucro mesmo num momento de pandemia. Manipulando o tipo de medicamento que você dá para as pessoas e realmente reduzindo pessoas a números. Desumanização total. Mas você olha para os projetos, né, de segurança pública, entre aspas, no Brasil, principalmente comunidades periféricas, favelas no Rio de Janeiro, a presença do exército em favela, isso é laboratório também. E esses laboratórios têm a ver com o que Israel faz com os palestinos. Então a gente tem que ficar muito, muito de olho nisso aí, pra gente não deixar os nossos espaços virarem laboratórios da direita fascista, que depois, isso aqui deu certo, vai lá e exporta.